Bom dia, estamos ao vivo mais um dia aqui. Esse é o dia que fez o Senhor. Que alegria poder estar com todos vocês. Vamos ao nosso momento de palavra, ao nosso momento de oração, nosso momento especial para que Deus faça algo novo no nosso dia, através do nosso momento de busca de palavra, de aprendizado, que não sejamos apenas ouvintes da palavra, mas que possamos ser praticantes nesse dia que fez o Senhor. Bom dia, bom dia. Hoje eu vou falar sobre a graça. O que é a graça? Como eu posso atrair a graça? O que eu preciso fazer através da graça? Vamos ler alguns textos aqui, que esses textos possam ficar no nosso coração, possam ficar na nossa mente, para que a gente possa entender de fato o que Deus quer falar conosco através da graça. Claro que já ouvimos que graça é o favor imerecido, né? Então assim, eu não preciso, mas vamos pegar alguns textos e vamos entender como podemos atrair, o que nós devemos fazer e o que esses textos vão ensinar a todos nós nessa manhã. Mas antes queria orar por você e já agradecer a tua presença aqui. Que Deus abençoe seu dia, sua casa, sua família. Vamos à nossa oração? Obrigado, Pai, te damos graças por essa manhã. Mais um dia o Senhor nos colocou aqui e nós estamos diante da tua palavra. Temos Deus, o Espírito Santo, como nosso professor, porque ainda podemos tocá-lo, porque ainda podemos chamá-lo. Dias virão sobre a terra que muitos procurarão o Espírito Santo e não irão encontrar. Porque hoje nós temos a oportunidade, através da graça, de termos uma conexão com o Espírito Santo. E isso para todos nós é um privilégio. Tudo isso vai passar, a nossa vida vai passar, mas esse tempo o Senhor escolheu para que pudéssemos estar aqui, diante de uma palavra, diante da revelação do Espírito Santo e de tudo aquilo que Ele pode fazer. Nos ajude a cada dia a não negligenciar a Tua palavra, a Tua presença, a tudo aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. É claro, Pai, que as propostas do mundo, as propostas da carne, elas vêm numa velocidade muito maior, mas o Senhor tem buscado homens e mulheres dispostos a abandonar tudo e viver pela graça através do seu amor sobre a terra. Então hoje, que essa graça nos encontre, a graça que traz a paz, o favor, a provisão, que traz o propósito, o destino e tudo aquilo que nós precisamos todos os dias, Pai. Que através dessa mensagem hoje sejamos impactados pelo Teu Espírito Santo, porque o que será lido aqui e dito é tão somente a Tua palavra, que nos ajuda a cada dia, que nos fortalece a cada manhã, que nos dá ânimo e força para poder vencer mais um dia as batalhas que se levantam sobre nós. Abençoe a vida de cada um que está entrando, que entrou e que vai ficar até o final dessa live, em nome de Jesus. Amém. Vamos falar sobre a graça hoje. Vamos pegar alguns textos aqui, mergulhar nos textos e entender o que é a graça, como eu faço para me aproximar da graça, o que eu preciso aprender sobre a graça. Já ouvimos tantas coisas, mas são tantos versículos, nós vamos pegar aqui apenas alguns e vamos dar alguns passeios aqui, que essa mensagem possa abençoar a sua vida e possa, nesse dia, transformar completamente a sua mentalidade acerca de si mesmo. Como você tem pensado acerca da sua vida, acerca das coisas que estão acontecendo ao seu redor. Então, se você puder anotar, se você for uma daquelas pessoas, não posso anotar que estou caminhando, estou correndo, não tem problema. A live vai ficar salva, depois essa live vai lá para o meu canal no YouTube, Arthur Felipe Barbosa, sem H, você pode ir lá assistir novamente e com o tempo anotar. Vamos então, João capítulo 1, verso 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade. Então Jesus se fez carne e habitou entre nós. Não tem como olhar para Jesus sem olhar a graça, sem olhar o favor de Deus, sem olhar a justiça, o amor. Tudo estava nele, tudo ele carregava. Então, quando nós nos aproximamos do Filho de Deus, automaticamente a nossa vida tem que pensar: mas será que eu mereço que Deus enviasse o seu Filho para morrer na cruz por mim? Então ele veio cheio de graça e verdade. O que é o contrário
da questão da graça e da verdade é tudo aquilo que está travado, tudo aquilo que está bloqueado junto com a mentira. Toda vez quando nós falamos sobre a graça é algo que nós olhamos para a nossa própria vida e falamos, eu não mereço, por que ele derramou isso sobre a minha vida? Quantas pessoas aqui já passaram por livramentos e falaram assim, cara, mas aquele carro poderia ter me batido, eu poderia ter sido assaltado. Eu conheço um amigo que estava andando numa via aqui no Rio de Janeiro e a bala perdida atravessou o vidro, raspou exatamente no pescoço dele. Hoje ele tem uma marca aqui da bala perdida que raspou. Por que não atingiu? Por que algumas pessoas, às vezes, nós entendemos, cara, se aquela faca pegasse 1 milímetro a mais, ela teria atingido uma veia muito importante, você teria ido a óbito. O que significa essa questão da graça sobre nós e como ela se manifesta? Então, quando nós olhamos para Jesus, olhamos para alguém que é cheio de graça e de verdade. Aí a live já começa assim. Como nós não vamos querer uma comunhão, alguém que carrega a graça e a verdade? Não, a gente às vezes prefere caminhar com pessoas que vivem uma mentira, uma soberba, uma injustiça, uma vida totalmente falsa sobre a terra. Não, mas são essas pessoas que são os seus amigos, as pessoas que você escuta ou pede conselhos, mas alguém que é carregado de graça e de verdade, nós, não quero saber. Então acho que eu poderia ficar só nesse versículo, João capítulo 1, versículo 14, mas quando falamos sobre a graça, nós vamos mergulhar nas profundezas da palavra de Deus. Romanos 3, 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então a nossa justificação é pela graça e não por aquilo que nós estamos fazendo. Quando se fala de graça, a gente entende que Deus ele coloca justamente essa graça. Bom dia, mãe. Minha mãe mais uma vez na live. Deus te abençoe. Hoje eu vou para aí, daqui a pouco estou chegando aí. Muito obrigado pela presença. Quando fala aqui em Romanos 3, 24, que sendo justificado gratuitamente pela graça, é porque não existe um preço para que a graça seja derramada sobre as nossas vidas. Já está dizendo, é gratuito. E aí é aquela palavra que nós falamos, mas eu não mereço. Por que ele me amou? Por que ele se entregou por mim? Por que tudo isso que Deus faz sobre a minha vida é bom e às vezes eu não consigo entender e quero continuar vivendo a minha vida de pecado, de erro, e a graça está ali. A graça está ali todos os dias. Paulo diz, a tua graça me basta, porque nada mais importa. Quando a graça é derramada sobre a sua vida, ninguém pode impedir aquilo que Deus quer fazer, seja uma promoção, seja uma provisão, seja uma cura, seja um milagre, seja um divórcio que estava a ponto para acontecer, e aí o seu marido que estava falando assim, eu vou sair de casa, ele, aconteceu algo aqui comigo, eu estou sentindo um negócio diferente, não quero mais te abandonar, você é a pessoa que Deus colocou na minha vida e eu nunca mais vou te deixar. O nome disso se chama graça. Não vamos confundir, e através dos textos que nós vamos ler aqui, não vamos tentar comprar algo que é de graça. Não vamos tentar ter acesso a algo pelas nossas próprias obras, porque é de graça. Vamos juntos, Efésios 2, 8, 9. Porque vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, de 8 a 9, é um texto muito perfeito. É por isso que nós precisamos ter o contato diário com a palavra de Deus. Sabe por quê? Senão a gente começa a achar que a gente é bom demais, né? Poxa, Arthur, as suas lives têm me abençoado tanto, eu tenho mudado aqui a minha vida, eu já acordo de manhã, coloco lá no Instagram do Chega Mais e sou abençoado, já vou trabalhar cheio de ânimo. Pô, Arthur, muito obrigado. Não adianta falar comigo, porque eu já entendo que tudo que eu faço não é por mim, é por meio dele. Mas algumas pessoas, por algumas obras que estão acontecendo na vida de outras pessoas, poxa, caramba, olha, tapinha no ombro, seu trabalho está abençoando muitas vidas.
Falaram isso para Jesus: mestre, realmente tu és bom. E Jesus falou: bom só tem um, Deus que está nos céus. Jesus entendia que a graça que estava sobre a vida dele veio direto dos céus. E quando alguma coisa maravilhosa acontece sobre as nossas vidas, quem esteve ontem na nossa reunião lá do grupo, nós temos um grupo, se você for lá no meu Instagram, Arthur Felipe Barbosa, Arthur sem H, tem um link que vai te direcionar para um grupo. Toda segunda-feira nós temos uma reunião ali, tem gente de todos os cantos do mundo ali, naquele grupo. Se você quiser fazer parte, vai lá no meu Instagram pessoal, Arthur sem H, Felipe Barbosa, clica no link e você vai fazer parte de um grupo especial de pessoas que são apaixonados pela palavra de Deus, como nós que estamos aqui. E ali, ontem, nessa reunião à noite, eu falei sobre um texto que fala: toda boa dádiva, tudo que é perfeito, tudo que é maravilhoso vem dos céus sobre a terra. E às vezes acontece algo bom na nossa vida, a gente quer dar mérito a outras pessoas. Às vezes um homem chega e te abençoa com alguma situação financeira, poxa, legal. Mas não olhe para esse homem, glorifique a vida dele, seja grato por ele, mas glorifique a Deus, porque mediante a graça, Deus tocou na vida de alguém para te alcançar. Então quer dizer que você teve um diagnóstico de uma doença, né? Aí o médico olhou aqui, ó, essa doença não tem cura. Aí Deus fala contigo: faça o exame outra vez. Aí você faz o exame, aí a graça se manifesta sobre a sua vida, e aquele exame que tinha dado uma doença incurável, o médico fala: ué, não tem mais nada aqui, eu não entendo. O médico não vai entender, porque a graça se manifestou sobre a sua vida e não tem como comprar, não tem como entender. Simplesmente você e eu temos como viver a graça. Só que a gente vai caminhar em alguns textos aqui, porque o segredo de tudo é a gente aprender como atrair, como que isso pode se chegar sobre as nossas vidas. Uma das perguntas que eu falo, né? O texto vai dizer que Deus achou graça em Maria, por isso falou: ó, você vai gerar o Filho de Deus através de uma semente do Espírito Santo. Quem era Maria? Era uma pessoa comum, uma jovem, onde Deus olhou dos céus e falou: é ela. Assim como Deus fez com Maria, que gerou o Salvador. E não é porque ela merecia, não era porque ela é virgem, claro que os atributos são importantes, mas é porque Deus escolheu ela. Quando a graça te escolhe, não menospreze a graça. A graça me escolheu para ser um pai. A graça me escolheu para ser mãe. A graça me escolheu para ser alguém especial nessa terra. Você precisa entender e aceitar. Só que algumas pessoas, elas estão abandonando a graça e outras pessoas estão dentro da graça e não entendendo. Eu não iria falar isso daqui, eu estou lendo alguns textos aqui que eu já preparei, mas vamos pensar nessa história. O filho pródigo sai de casa, pede ao pai a sua herança e fala assim: poxa, me dá a minha herança que eu vou para um lugar distante. Ele vai para esse lugar distante, gasta tudo aquilo que o pai tinha dado para ele, só que ele estava vivendo com o pai no momento de graça, ele tinha tudo. Só que ele fala assim: ó, não quero viver pela graça não, me dá a minha porção que eu vou. Ele gasta tudo, passa a comer com os porcos ali, porque ele já tinha gastado tudo lá com as prostitutas, e aí ele decide voltar. Quando ele volta, a graça se manifesta sobre a vida dele novamente, porque o pai bota um anel no seu dedo, o pai coloca sandálias nos seus pés, o pai mata um cordeiro cevado, faz uma festa e chama toda a vizinhança. Isso é graça. Imagine o filho falando assim: mas eu fiz tudo errado, eu estava aqui com meu pai, eu abandonei a casa do pai, fui fazer tudo errado e voltei, e quando eu volto, ao invés de eu receber uma bronca, o pai fala para mim: mate um cordeiro cevado, bote um anel no dedo dele, coloque sandália nos seus pés e dê uma festa. É graça. Mas a graça não iria se manifestar na vida daquele filho se ele não decide voltar. Sabe qual é o problema de muitas pessoas? Poxa, eu vivi uma vida com Deus,
maravilhosa, tava dando tudo certo. Eu abandonei, hoje eu tenho feito tantas coisas erradas. Só que se você voltar, a graça vai se manifestar sobre a sua vida. Agora, se você continuar vivendo da mesma maneira, Deus tem algumas situações que Deus não pode intervir. Tem alguns lugares que Deus não pode entrar se você não deixar, se você não quiser. Agora, quando aquele filho pródigo volta, a graça se manifesta. Agora, sabe qual é o perigo? O que estava dentro da casa do pai reclama. E sabe o que o pai fala para ele? Tudo que eu tenho é sempre teu. Você está reclamando que eu nunca matei um cordeiro cevado para ti, nunca fiz uma festa. Tudo que tem na casa do pai é teu. Sabe qual é o problema de muitas pessoas? Elas estão tendo acesso à graça todos os dias, mas não querem tocar. Porque se sentem inferiores demais. Não, isso não é para mim. Não, o que Deus tem para mim é a pobreza. O que Deus tem para mim, não, eu não posso viver milagre, não posso não, Deus não se agrada disso. Entenda uma coisa, não existe preço para a graça. Se Deus te escolheu, se Deus colocou sobre a sua vida um talento, algo específico, é para você viver. E aí as pessoas que estão ao seu lado não conseguem entender, mas quanto talento ela tem, né? Por que ela tem esse talento todo e eu sou todo desafinado? Cara, por que ele toca tão bem aquele piano e eu não entendo nada? É graça de Deus sendo manifestada na vida de cada um separadamente. Então o filho pródigo abandonou a graça, mas voltou. Quando chegou, achou que o pai e ele voltou com a seguinte intenção: me coloca apenas como um dos seus servos. Quem é filho nunca vai viver como uma pessoa que é um servo. Nós somos servos, mas Deus vai sempre nos enxergar como filhos. Nós precisamos entender o caminho de volta. Agora, e aqueles que estavam lá junto com Deus o tempo todo reclamando de tudo, nunca fez uma festa para mim, nunca faz nada? Existem pessoas que têm acesso à graça, mas não conseguem tocá-la. Então, assim, hoje eu estou falando sobre a graça. Entenda a graça, não menospreze a graça, não abandone a graça. Outro texto, 2 Timóteo 2:1. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Nós temos que nos fortificar na graça. Quando olhamos para a graça, não somos qualquer pessoa. Vivemos de maneira diferente, porque o acesso a ela tem algumas situações específicas. Tito 2:11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Salvação tem uma ligação com a graça, tem uma ligação com todos. Não adianta ser bonzinho, não adianta ter boa índole, não adianta não fazer o mal para a pessoa, porque se você falar, Deus, o Senhor tem que me salvar, eu sou tão bom, Deus vai falar, a salvação não é pelas obras, é pela graça. Então, quando a graça se manifesta, é que Deus olha um coração não soberbo e humilde, alguém disposto a ouvir, alguém disposto a obedecer, alguém disponível a realizar aquilo que Deus quer fazer. Quando nós lutamos contra tudo aquilo que Deus quer fazer, parece que existe um bloqueio nos céus que trava a nossa vida. 2 Coríntios 12:9. Mas ele me disse, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei e ainda mais alegremente na minha fraqueza, porque o poder de Cristo repousa sobre mim. Atos dos Apóstolos 15:11. De modo algum cremos que somos salvos. De modo algum cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Quando nós pegamos a graça, Hebreus capítulo 4:16. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com a toda confiança, a fim de que recebemos misericórdia e encontraremos graça que nos ajude no momento das nossas necessidades. Então aqui, Hebreus capítulo 4, verso 6, está nos ensinando como podemos ter acesso a essa graça. Nos aproximamos do trono da graça a fim de que encontremos a essa verdadeira graça que nos ajuda no momento da necessidade. No momento da necessidade, o que você tem buscado, o que você tem feito, como você tem vivido. Efésios 4:7. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Sabe o que significa isso? Existem pessoas que vão receber porções de graça diferentes.
A graça não é manifestada na mesma medida a todos nós, não. Alguns tu fala, mas quanta graça sobre essa pessoa. Outros você já vê de maneira diferente. Aqui ele está dizendo, a medida repartida por Cristo. Só que como nós não temos o controle, 1% de graça pode resolver a sua vida. Só que tem algumas pessoas que estão querendo 100%. Deus ele pode dar 100% de graça, mas se 1% resolve, por que você está querendo brigar por muita graça? Não, eu quero muito, eu quero muito. Quanto maior é dado, maior é cobrado. É verdade que você quer receber muito de Deus, muita graça? Então prepare-se para uma cobrança muito maior. Agora é o texto onde eu queria fechar aqui e finalizar. Grave esse texto porque nós queremos aprender algo e saber como chegar lá. Então grave esse texto. Tiago 4,6. Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos e concede graça aos humildes. O orgulhoso não tem graça. Humilde tem graça. Então, você que está aqui nessa live ouvindo essa mensagem hoje sobre graça, está entendendo. Tiago 4,6. 4,6. Vou ler de novo. Mas Deus concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos. Se você é orgulhoso, Deus está se opondo a você. Mas concede graça aos humildes. E aí a pergunta que toda live quer fazer, Arthur, eu entendo que a graça é maravilhosa. Como eu posso ter acesso à graça? Humildade, como você tem sido em casa, como você tem sido no trabalho, como você tem sido com seus amigos. Ah, mas você é muito bom naquilo que faz, as pessoas precisam te respeitar porque você é bom, é maravilhoso e tal, e Deus está olhando. Eu queria derramar graça sobre ti, mas você já é bom o suficiente. Para que eu vou derramar mais graça? Aí sabe aquelas pessoas que olham para dentro de si mesmo e falam assim, obrigado Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. As coisas que estão acontecendo na minha vida, eu reconheço que vem de ti. Aí Deus fala, opa, mas eu estou vendo que você é tão bom, mas está reconhecendo que tudo que tem na sua vida sou eu que estou dando. Então toma mais graça, você que é humilde, você que é orgulhoso, Deus vai se opor à sua vida e Deus vai acabar tirando esse privilégio da graça. Vamos entender hoje de uma vez por todas. Não é sobre obras. A gente faz as obras para um aperfeiçoamento sobre a terra. Mas quando a gente olha, mas eu faço projeto social. Mas toda sexta-feira eu levo alimento para os não necessitados. Cara, leve com o teu coração feliz. Não leve com o teu coração assim, poxa, eu estou levando isso, mas o Senhor tem que fazer aquilo. Eu dou dízimos e oferta, mas o Senhor precisa me dar uma casa própria, precisa me abençoar. Não, é pela graça. Se você der, durante muito tempo as pessoas ficaram assim, não, trazei todos os dízimos à casa do Senhor, que se eu vou abrir umas janelas do céu, tudo bem. E quantos aqui dão o dízimo e a oferta e Deus ainda não fez nada na sua vida? É porque é pela graça. Você está fazendo uma ordenança e um princípio, poxa, legal, que Deus continue te abençoando. Agora imagine, se você der o dízimo e oferta e alguma coisa, não... Isso só aconteceu na sua vida, sabe por quê? Porque você deu dízimos e oferta. Meus amigos, a viúva pobre deu 2 moedas, era tudo que tinha. Eu não sei porque eu estou entrando nesse relato aqui, mas eu queria ensinar algo para todos nós. Dê dízimo, dê oferta, dê primícias, faça isso, mas entenda que as coisas virão sobre a sua vida pela graça, não é porque você deu e aí acaba sendo uma situação de barganha, não. Dê e Deus te devolverá. Cara, é claro que Deus nunca vai perder para mim, para você. O coração generoso vai prosperar, diz a palavra de Deus. Mas vamos lá. A viúva pobre deu 2 ofertas e deu tudo o que tinha, enquanto algumas pessoas estavam colocando ali no gasofilácio ali muitas quantias, mas não era tudo o que tinha, era aquilo que sobrava. Mas me diz, o que Deus fez com a viúva pobre? Me diz. Pega o texto lá e fala assim, e Deus deu um carro para a viúva pobre. E Deus deu uma casa. E Deus abençoou. Nós damos alguma coisa para Deus e através da graça Ele abençoa a nossa vida. Não é por obras. Não confunda isso. Você vai ter uma vida de conflito se achar que as coisas que vêm sobre a sua vida que são boas são obras da sua bondade, da sua generosidade. Não existe isso. Deus é bom. Só que assim, o texto de Tiago 4,6 ele diz que o humilde
Ele concede graça. Então, como nós vamos poder ter graça hoje? Se a humildade permear o nosso coração. Deus, quando olha para a tua vida, vê um grande cantor, uma grande cantora, um grande administrador, uma grande enfermeira, um grande médico, um grande engenheiro, mas tudo que você faz é porque a graça se manifestou sobre a sua vida. A partir do momento que você fala, eu sou bom demais por mim mesmo, a graça é cortada e aí Deus fala assim, então viva sozinho com tudo aquilo que você pode fazer. Eu quero fazer mais através da humildade que eu estou querendo te ensinar. Mas você está querendo viver uma vida de orgulho e de soberba, então eu não posso mais abrir o canal de graça sobre a sua vida. Então hoje eu falei sobre a graça. Viva a graça, busque a graça, continue fazendo obras, a obra traz experiência, a obra traz algo muito espetacular sobre as nossas vidas, mas quando algo maravilhoso acontecer na sua vida e você fala assim, mas eu não merecia isso, lembre-se da graça, a salvação é pela graça, não adianta ser bonzinho, parei de fumar, parei de beber, parei de mentir, parei de me prostituir, parei de fazer tantas coisas. Deus pode me salvar. Ele vai falar, ué, mas eu nem te conheço. Apartai-vos de mim, que eu não te conheço. Agora, outras pessoas não. Estão batendo do peito e falam, pai, eu sou pecador, careço da sua graça, preciso todo dia do seu amor e do seu favor. Ah, então quer dizer que você está agora reconhecendo que é uma pessoa humilde e está precisando? Então, que a graça repouse sobre a sua vida. Que hoje a graça de Deus seja derramada sobre a sua vida, sobre a sua casa. Eu até li alguns textos sobre isso daqui, eu entendia que a gente não precisava fazer nada, né? A gente simplesmente precisava ficar assim, de braço cruzado, que se Deus te escolher, escolheu. Não. O texto de Tiago 4,6 diz que ele concede graça aos humildes. Então, se o teu coração aí está se achando muito poderoso, porque só você sabe fazer isso ou aquilo, infelizmente Deus poderia fazer muito mais na sua vida e não vai por causa do orgulho. Mas a graça ela vai encontrar sempre aquele coração. Deus, as pessoas dizem que eu sou um bom jogador de futebol, né? Ah, mas isso é pela graça. As pessoas dizem que eu sou uma pessoa boa, que a empresa só está crescendo por causa de mim. Não, Deus, a empresa só está crescendo por causa de mim porque a graça está sobre a minha vida. Porque se o Senhor cessar a graça da minha vida, nada mais acontece. Eu não posso realizar nada de mim mesmo que não venha a direção dos céus. Então eu queria orar pela sua vida e mais uma vez te fazer um convite. Você que pode, no meu Instagram pessoal, Arthur sem H, Arthur Felipe Barbosa, tem um link que vai te direcionar para um grupo. O grupo tem crescido a cada dia de pessoas que são apaixonadas pela palavra de Deus. Pessoas que estão... Quando acaba essa live aqui, eu já boto um áudio lá de resumo de tudo que eu falei aqui sobre a graça. E as pessoas têm compartilhado esses áudios, têm mandado para as outras pessoas e têm sido abençoadas diariamente. Porque nós não tomamos café, almoçamos, fazemos o lanche da tarde e jantamos todo dia. Eu sei que nem todo mundo fazem as 4 refeições do dia. Só que essas refeições nos alimentam de forma natural e o espiritual. Então todos os dias precisamos ter acesso à palavra. É a palavra que traz o alimento para mim e para a sua alma e vai dar uma mensagem para a alma e vai falar assim, ó, se levante, fique de pé, não se abata. Existem coisas maiores para você hoje. Não desista, a provisão vai chegar, o milagre vai chegar. O diagnóstico chegou, mas eu creio num Deus que está acima do diagnóstico, porque quando a graça dele é manifestada sobre as nossas vidas, ninguém pode impedir. Quando Deus fala para você, é você que eu vou usar, quem vai falar que não? Diz a palavra, agindo Deus, quem impedirá? Então, que a graça poderosa de Deus seja manifesta na sua vida hoje. Que hoje você viva a experiência através da graça. Eu acredito que muitas pessoas que estão aqui nessa live hoje ainda vão para o seu trabalho. Ou estão indo ou vão chegar lá. Chega lá no seu trabalho com uma cabeça completamente diferente. Pense assim, a graça de Deus está sobre a minha vida. Pessoas vão se aproximar de você, pessoas vão pedir conselho a você. Só que quando Deus olha para a sua vida, ele vê um coração orgulhoso ou um coração humilde. O coração orgulhoso, Deus vai se opor.
o coração humilde, Deus vai conceder a graça. Então a minha oração agora, nesse momento, é para que a graça esteja sobre a sua vida. A partir de hoje, nunca mais pense que as coisas que acontecem de bom na sua vida são mérito seu. Deus poderia falar, ele tem um talento, né? Mas se eu cortar a vida dele hoje, do que adianta o talento? Mas ele é muito bom, né? Mas se eu me afastar dele, do que adianta ele ser bom? Tudo que tem de bom na sua vida e na sua casa é porque a graça de Deus está sobre ti. Reconheça, agradeça, seja grato, levante os seus olhos e fala, Deus, muito obrigado, porque sem ti eu nem de pé estaria. Então a minha oração é por você, e você que pode depois... Esse vídeo fica salvo aqui até mais ou menos meio-dia, depois ele vai lá para o meu canal, Arthur Felipe Barbosa, sem H, tem outros vídeos lá que você pode ter acesso, mas compartilhe, comente, outras pessoas também precisam descobrir aquilo que a graça pode fazer nas suas vidas. Obrigado, Pai, esse é o dia que fez o Senhor, queremos, Deus, que a humildade entre no nosso coração, tudo aquilo que tem de bom sobre as nossas vidas é pela graça, os milagres, a provisão, o trabalho, as portas abertas, tudo aquilo que acontece de bom na nossa vida não é porque somos bons ou porque fazemos coisas boas. É claro que precisamos continuar fazendo as obras, trabalhando e todo dia fazendo tudo que é bom, como nós fomos ensinados a fazer. Mas quando o Senhor olha dos céus, como olhou para Maria e viu que ela tinha graça e decidiu gerar nela o seu filho através do Espírito Santo, que hoje, pessoas que estão aqui nessa live, o Senhor olha dos céus e fala, eu vou gerar em você um sonho, eu vou gerar na sua vida uma promessa, eu vou gerar dentro de você algo que vai transformar o mundo. Deus, que a sua graça, que possa bastar sobre a nossa vida nesse dia, seja derramada sobre nós. Queremos sentir a paz, o favor, a graça, o amor. Então, Pai, que esse dia, pessoas que estão aqui que não entendiam, que nunca ouviram nada sobre isso, Pai, sejam transformadas pela graça. Tudo aquilo que é de bom sobre as nossas vidas só acontece por meio da graça. E que hoje essa graça seja manifesta sobre as nossas vidas para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer a todos vocês por mais um dia estarmos aqui, mais uma manhã. Já fiz o convite aqui do grupo, se você puder, vai lá, faça parte desse grupo. Amanhã, às 6 horas da manhã, estaremos aqui de novo, só se Deus mudar alguma coisa, mas que essa mensagem nessa manhã transforme o seu dia. O objetivo é esse. Eu não posso transformar o seu dia, mas a palavra de Deus, através da graça, pode transformar, porque ela é um alimento que de repente até hoje você não experimentou. E a partir do momento que você experimenta, algo novo e grande acontece sobre a sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te conceda graça, que Deus faça desse dia o melhor dia da sua vida. Em nome de Jesus, amém.